As últimas confirmações de casos dessa variante originária da Índia, além de outras que circulam pelo país, despertam um alerta sobre como se pode isolar esses casos e tentar evitar um colapso, como nós já vivemos ali no sistema público de saúde, com listas de espera em UTIs. Eu vou chamar agora para conversar com a gente o médico sanitarista da Fiocruz e ex-presidente da Anvisa, Dr. Cláudio Maierovitch. Muito obrigada, boa tarde, Dr. Cláudio. A preocupação é muito grande com a chegada dessa nova cepa. A gente já tinha uma aqui que era a P1, que já fez um estrago enorme no começo do ano, fim do ano passado e começo do ano. E aí a gente está vendo algumas cidades impondo fiscalização de passageiros, vendo, por exemplo, voos vindos do exterior sendo recebidos com medidas sanitárias. O senhor considera que isso é suficiente para segurar essa chegada de novas cepas aqui ao Brasil? Boa tarde. Essas medidas, na verdade, são como um enxugar gelo. Elas podem funcionar um pouco, talvez consigam retardar um pouco a entrada de alguns viajantes, mas a questão é que nós temos um ritmo muito intenso de transmissão no Brasil. Então, qualquer viajante que chegue e que tenha o vírus, ou as pessoas do Brasil que estão espalhando o vírus, quer dizer, encontra um ambiente muito propício para a sua propagação. É inevitável que este vírus chegue aqui, provavelmente ele já está circulando. Então, é pouco eficaz, é pouco efetivo fazer a contenção de alguns poucos pacientes, algumas poucas pessoas, pacientes não, viajantes, algumas poucas pessoas que eventualmente apresentem sintomas, se nós temos uma condição tão favorável à transmissão aqui. Nós estamos em um dos piores momentos da nossa epidemia e com vida normal. Nós, na verdade, deveríamos estar com viagens suspensas e não com restrição apenas a um país ou outro. Devíamos estar com atividades, em geral, suspensas ou muito reduzidas. Então, não é a questão da entrada de uma nova variante ou não. É o que nós já estamos vivendo hoje e caminhamos, independentemente de qualquer variante, para um aumento que vem se assistindo nos últimos dias e que vai lotar novamente serviços de saúde. Doutor, a gente sabe que muitas pessoas que são contra medidas restritivas e lockdown falam que o Brasil é um país continental, que é muito difícil controlar, por exemplo, o trânsito de pessoas entre os estados por causa de todas as estradas e o tamanho do nosso território, e também que alguns estados e cidades podem estar em momentos diferentes da pandemia e que, portanto, não caberia um lockdown nacional, um fechamento, por exemplo, do comércio e dos serviços em todo o país. Então, diante desse questionamento, quais seriam as alternativas que o senhor poderia propor? Não há alternativas. Não existe mágica que possa impedir a propagação do vírus. Hoje o Brasil não está fazendo nada, repito, o Brasil não está fazendo nada para diminuir a propagação do vírus no seu território. Então, não tem jeito, tem que suspender atividades, tem que restringir a circulação de pessoas. Nós temos outros exemplos de países grandes que conseguiram reduzir a transmissão do vírus por medidas restritivas. Não precisamos nem falar do exemplo extremo, que foi a China, que é um país muito maior, muito mais populoso que o Brasil. Podemos falar do Reino Unido, podemos falar de outros tantos países que conseguiram reduzir a transmissão do vírus com medidas restritivas. Do jeito que nós estamos hoje, nós só vamos começar a ver uma diminuição quando uma proporção muito grande da população estiver vacinada. A gente viu no Reino Unido houve 3 lockdowns e com uma população menor do que a nossa, mas bastante significativa, né? Num primeiro momento eles tiveram esse problema do contágio muito grande, por uma negação até do próprio governo, e depois eles parece que fizeram bastante o dever de casa em vacinação e com os lockdowns conseguiram melhorar a situação. Agora, a gente aqui no Brasil, nem a testagem conseguiu implementar ainda de uma forma significativa. O senhor acha que esse também seria um passo para tentar conter a circulação dessa cepa aqui no Brasil? A testagem é muito importante também, a testagem associada a medidas de monitoramento das pessoas que têm a suspeita de ter a doença. Não basta dizer para a pessoa se o teste está positivo. Ela tem que ficar isolada, esse isolamento tem que ser controlado e as pessoas com quem ela teve contato ou
habitual ou teve contato nos últimos dias, também tem que ser testadas, seja porque podem ter recebido o vírus dela ou pode ter sido uma delas que transmitiu para essa pessoa que teve o teste positivo. Hoje é insignificante a quantidade de testes que a gente faz no Brasil frente à nossa necessidade. É bastante complicada a situação. Muito obrigada pela sua participação conosco, Dr. Cláudio Maierovic. Eu agradeço, desejo uma boa tarde. Espero que a gente consiga aí entender a seriedade da necessidade de tomar essas medidas. Boa tarde, é um prazer estar com vocês.